nós vamos ver muitas coisas difíceis, mas também conversando vai ficar mais fácil. Então tem uns números aí que são um pouco complicados. O que eu fiz? São 8 capítulos, né? 8 capítulos, uma introdução e o preâmbulo que eu preparei. Cada capítulo, 2 ou 3 perguntinhas para cochichar. Vamos fazer uma metodologia assim de aula mesmo, tá? Aula, porque não tem outra forma, senão a gente mergulhar no texto, entrar no texto, né? O texto, ele é um texto acadêmico, é uma carta encíclica. O que é uma carta encíclica? É uma carta pela qual o Papa se comunica com os cristãos, com os bispos, padres, com a igreja. Uma carta encíclica é para os membros da igreja. Existem na igreja instruções, documentos, por exemplo, do Concílio Vaticano II tem documentos, e temos instruções, temos encíclicas e temos exortações. As exortações apostólicas, como aquela Evangelii Gaudium, que é a última e que é a primeira do Papa Francisco, elas são sempre resultado de um sínodo ou de um grande evento, grande reunião dos bispos, dos cardeais, né, com o Papa, estudo de algum tema. Então ele depois disso publica uma exortação apostólica. As instruções pastorais são das congregações. No Vaticano existem várias congregações que tem sempre um prefeito. Por exemplo, a congregação para a evangelização dos povos é aquela encarregada da animação e cooperação missionária. Então a missão está ligada à congregação para a evangelização dos povos. Tem como prefeito o cardeal Filoni. Então estas congregações também elas publicam instruções pastorais. Instruções para essa carta do Papa no contexto. Nós precisamos entender que a identidade da igreja vem daqui. E vocês citaram ali na camiseta, o que está? Ide, tem aqui, vocês estão usando Marcos 16. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler junto? Ide. Este é o mandato em Mateus: ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Ide, aqui tem pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Está abrangendo mesmo assim. Não vamos discutir sobre se é para fazer todas as nações discípulos ou fazer discípulos entre todas as nações. A Bíblia da CNBB diz fazer discípulos entre todas as nações. Mas aqui, o texto certo é este. Até eles vão corrigir na próxima edição. Que em grego está diferente. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Então é abrangente, tá? Isto quer dizer que a obra é de Deus. O protagonista da missão, o Espírito Santo, e os missionários atuantes são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Existe uma missão, que é a missão de Deus, da qual, pelo Espírito Santo, nós somos chamados a cooperar, participar. Esta é a base da missão. Depois, cooperar com Deus. Então vem o segundo ponto, né? A igreja está no mundo unicamente para cooperar com a missão de Deus. A missão então não é nossa, nem é da igreja. É a missão que tem a igreja, não é a igreja que tem a missão. Porque é por força do Evangelho que nós saímos de nós para comunicar a outros. É o Evangelho que nos leva, nós não levamos o Evangelho. Aqui é tudo a cabeça para baixo hoje, tá? Porque nós dissemos assim: nós vamos lá levar o Evangelho para aquela pobre gente, né? Como se fossem coitadinhos. Mas sabemos nós que o Espírito de Deus já está lá, já está no coração daquelas pessoas.
E nós não levamos, não. É o Evangelho que me leva, porque eu descobri uma grande notícia e eu não posso guardar para mim esta notícia. Então eu saio para anunciar. Quem me leva? Então, é o Evangelho. Portanto, aqui temos já um princípio muito importante. Se quiserem anotar aí, esta apresentação, vocês depois podem ficar com ela, tá? Então, esses textos vocês já têm. Mas quem, graças a Deus, Papa Francisco está mostrando que o Espírito Santo deve agir em cada um de nós e inspira mudanças necessárias. E está incomodando algumas pessoas instaladas, que já são previsíveis, já tem um programa certo, e até não querem que o Espírito atue. Deixa de lado, enxaveado lá nas catacumbas, enquanto que o Espírito é livre e solto, e ele inspira. Então o Espírito sempre sopra onde quer. Devemos acreditar que o Espírito Santo oferece a todos de um modo que só Deus conhece a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. E a missão é a mãe da igreja. A partir desses fundamentos, Pai, Filho e Espírito Santo, portanto trinitário, adquirimos de fato outra visão. A missão se torna para a igreja não mais uma atividade entre outras, mas participação na vida divina que lhe confere a sua identidade. Então a igreja é por natureza e identidade missionária. Isso é do documento Ad Gentes, número 2. A igreja é ao ser missionária. Se ela não for missionária, ela não é a igreja de Jesus Cristo. É sério isso e é grave. Uma igreja fechada em si não é a igreja de Jesus. E olha que quantas igrejas estão fechadas em si, olhando só para o próprio umbigo, construindo belas igrejas, fazendo bonitas liturgias, largando muito incenso, preocupada com a sacristia e com medo de sujar as túnicas, de se lamear, de pôr o pé na lama, de sair, de ir ao encontro das pessoas. Bonita por dentro, como o prédio, mas a igreja é povo de Deus, e é uma igreja, como diz o Papa Francisco, que deve ser em saída missionária. Por isso que incomoda, mas estamos voltando, por outro lado, à essência da nossa igreja. A igreja é ao ser enviada, ela se edifica em vista da missão. Isso é um ponto importante. Pois uma igreja em saída, então aqui temos o documento da Aparecida, foi 2007. Estamos em 2015. Nesse documento, a missão voltou a fazer parte do centro da igreja. E esse documento fala de saídas da conversão pastoral e a renovação missionária da igreja. Em 5 saídas, pelo menos, nós precisamos abandonar estruturas caducas, não diz lá no documento? Estruturas caducas que já não favorecem a transmissão da fé. Quais são essas estruturas caducas? É o prédio? É o prédio? Será que não são as nossas mentalidades? A nossa forma de atuar na pastoral? Quais são as estruturas caducas que já não favorecem a transmissão da fé? É a liturgia? É a catequese? É a formação? O que é? Então, estruturas caducas. Transformando as pessoas, assumindo relações de comunhão, abandonando práticas ou adotando práticas missionárias, projetando-se à heresia. Abandonar estruturas caducas, depois transformar as pessoas, assumir relações de comunhão, adotando práticas missionárias e saindo além fronteiras. Essa é a nossa igreja. E aí entramos na carta. Esta carta encíclica tem esse nome latino, não é? Todas as cartas encíclicas têm um nome latino. Documentos do concílio também, né? Ad Gentes, Presbyterorum Ordinis, Lumen Gentium, Gaudium Spes. E aqui temos essas cartas oficiais
que ainda conservam o nome em latim. Mas dá para traduzir bem, né? Redentores Missio quer dizer a missão do Redentor, tá? Sobre a validade permanente do mandato missionário. A pergunta que João Paulo II faz é ainda válida a missão? Para que a missão? Por que a missão? Para dar resposta a algumas mudanças que o Concílio Vaticano II propôs e que gerou algumas crises na igreja. Então ele vai pouco a pouco explicar isso. E qual é o sentido também? Foi publicado no dia 7 de dezembro de 1990. Então, exatamente 25 anos depois da publicação de quem? Do Decreto Ad Gentes do Concílio, que foi o último documento do Concílio a ser publicado. Dia 7 de dezembro de 1965. Volta aí um pouquinho, tem mais uma coisa aqui. 25 anos do Decreto Ad Gentes e 15 anos da Evangelho Nunciante. Essa exaltação apostólica não é uma encíclica de Paulo VI. Então, Evangelho Nunciante em 1975. 1990 são 15 anos, tá bom? Então o Papa diz aí: vamos publicar e dar instruções e falar sobre a validade da missão da igreja, 25 anos depois do Decreto Ad Gentes e 15 anos depois da Evangelho Nunciante, para o anúncio do Evangelho. Isso daqui é do Paulo VI sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Depois da Redentores Missio, vocês poderiam tomar essa daqui, Evangelho Nunciante. A Evangelii Gaudium, vocês já estudaram? Que é a última, que retoma depois todas estas que nós temos aí. Você junta com o documento da Aparecida e você se torna já um missiólogo, uma missióloga, tá? Com esses documentos. Então o Decreto Ad Gentes do Concílio está fazendo este ano 50 anos. A Redentores Missio está fazendo esse ano 25 anos. E nós temos então aqui um resumo daquilo que a igreja pensa sobre a missão. Pode seguir. São João Paulo II. Ele foi canonizado no dia, que dia? Lembra? 27 de abril de 2014. Exatamente no domingo da misericórdia. Hoje o que é? Domingo da misericórdia, embora não coincida a data. Está entendendo? Porque foi ele quem instituiu esse domingo para recordar a misericórdia de Deus. E o Papa Francisco, o que ele anunciou já? Que vamos ter um ano especial da misericórdia, um jubileu. Nós estamos vivendo o jubileu do Concílio, 50 anos. Estamos vivendo um ano especial, um jubileu especial da vida religiosa consagrada este ano. E ano que vem, então, teremos este ano da misericórdia. Tríplice jubileus, né? Muito interessante marcar isso. Então, aqui está essa figura muito carismática. Eu queria, só para ter uma ideia também de quem foi esse Papa. Vocês estão lembrados porque ele é muito recente, né? Tem aqui algumas coisas, depois posso deixar, vocês podem pesquisar também. Veja bem aí, depois pode rolar alguma coisa. Ele governou a igreja por quantos anos? 27 anos. Muito longo. Bastante longo. De 1978 a 2005. Quem lembra quando João Paulo II foi eleito Papa? Lembra? A maioria aqui deve lembrar, né? Pela idade que estou vendo aqui, né? Eu lembro. 78. Eu já estava fazendo o ensino fundamental. 78 eu estava na 7ª série.
E eu lembro quando João Paulo II, primeiro, um pouco, quanto tempo durou? 30 dias, 33 dias, né? E aí, de novo, mais um, né? Um cara. E então veio João Paulo II, logo 2 papas aí. E veio para marcar uma fase muito importante da história, né? Então, depois ele foi um papa que andou muito, veja bem, 104 viagens fora da Itália ele fez, visitando 129 países. 129 países. Ele visitou mais países do que todos os papas juntos, os papas predecessores a ele. Então era uma pessoa assim, de muita visita. Daí porque essa visão missionária. A encíclica revela a visão que ele tem da missão no mundo. Por isso ele ouviu muita gente. Então percorreu mais quilômetros do que todos os seus antecessores juntos. Era o Papa do mundo, das viagens. Sabia falar muitas línguas, né? No Brasil ele esteve quantas vezes? 3, acho que foi. Oficial e tal. Então esse daqui é para nós um marco, né? Fez muita coisa. A missão é um problema de fé, por exemplo, ele diz, né? A medida exata da nossa fé em Cristo e no seu amor por nós. Pode rolar isso, talvez tenha alguma coisa mais marcada aí. O mouse rola mais rápido. Aí. Bom, é só para interessante sobre a vida dele. Então, o Papa aqui tinha uma visão do mundo. Vamos fechar e voltar no Data Show. Esse é o nosso Papa João Paulo II. Ele também foi um Papa responsável por dar muito espaço aos movimentos eclesiais. Surgiram vários movimentos. Por quê? Ele viu que as congregações religiosas mais clássicas, institutos missionários, já não poderiam dar conta da evangelização em vastas áreas do mundo. Então ele investiu nos movimentos, para o bem e para algumas dificuldades também. Tá? Deu muito espaço aos movimentos. E muitos movimentos foram ganhando muito espaço e tomando bastante espaço dentro da igreja, inclusive dentro do Vaticano, na Cúria Romana, né? Com muita força. Esse Papa então tem coisas interessantes, tem coisas questionáveis, né? Mas é um santo, né? Assim, proclamado pela igreja por tudo aquilo que ele fez. Bom, para frente. Essa é uma imagem bem nobre. Essa encíclica Redemptoris Missio fala da urgência da atividade missionária e brota exatamente das suas experiências, das suas viagens pelo mundo, culturas, povos, né? Pessoas, ele vai vendo. As viagens apostólicas, da consciência de que a missão de Cristo Redentor confiada à igreja está bem longe de ser cumprida. Ainda há muito que fazer, né? As forças que nós temos são poucas. Ele tem presente também os novos desafios para a missão, que era a crise de identidade e de motivações que a missão ad gentes sofreu após o concílio. Qual é a missão ad gentes? Missão ad gentes, esse prefixo latino ad, remete à saída, aos povos, ad gentes, muito associado na época a uma saída geográfica, ir para territórios assim chamados de missão, na África, nas Américas, na Ásia, principalmente o movimento da Europa para fora, Europa cristã. Hoje, este conceito ad gentes, ele não é mais entendido como geográfico somente. Também geográfico, porque precisa ir aos povos, e para isso precisa devorar quilômetros. Mas ele se entende como o coração das pessoas, aos povos que hoje, por causa da globalização, estão misturados no mundo.
E até surgiu uma outra interpretação que é agentes, ir às pessoas de forma intergentes, dando e recebendo, mão dupla. É missão não mais como imposição, conquista, como era no século XVI, que vinha para nós os missionários junto com o império, então a espada e a cruz, para conquistar almas para Deus, tá? Essa ideia de missão, ela ainda está presente, mas não é aquilo que os missiólogos colocam como ideia de missão, já está ultrapassada. Nós não vamos conquistar almas para Deus impondo. Por outro lado, nós não podemos deixar de anunciar. Então, na carta encíclica, o Papa vai falar da liberdade que as pessoas têm em receber, mas também do direito que elas têm. As pessoas em todo o mundo têm direito de receber o anúncio do Evangelho. Só que nós, como missionários, não podemos impor, mas dar testemunho e anunciar. E esperar que Deus trabalhe nos corações das pessoas. Por isso que a missão Agentes, ela é mais antropocêntrica, ela é ligada às pessoas, está no coração das pessoas. Porque hoje nós temos gente que não acredita em Deus na nossa rua, no nosso bairro, no ônibus que eu partilho, né? Aí, dentro da minha casa até, né? Pessoas que já se declaram ateus, ou são indiferentes, são batizados, mas não evangelizados. Então você tem ali as várias formas de evangelização: a pastoral, a nova evangelização e a missão Agentes. Toda ela feita num lugar geográfico também, dentro da nossa casa, do nosso país. Só que a nossa igreja, como é por natureza missionária, ela também tem que enviar alguns dos seus membros para fora dela, e ir ajudar na Mongólia, na África, na Ásia, na China, tá? Aonde a humanidade está presente. 7 bilhões de seres humanos, 4 bilhões na Ásia, e é o continente menos cristão do mundo. São as Filipinas, que tem muitos cristãos. 75% dos cristãos da Ásia estão nas Filipinas. Então você tem a Índia, a China, com bilhões de pessoas que não aderiram à fé cristã. Então a gente vai colocar. Temos 5, tá? Então aqui, frente. Podemos parar 10h45? Ele falou? Tá. Então João Paulo II apresenta os fundamentos. Aqui tem um resumo: fundamentos teológicos da missão, os novos tempos. Convida a igreja a um renovado empenho missionário e confirma os compromissos dos missionários e missionárias. Estimula os teólogos e missiólogos ao estudo da missão, promove as vocações missionárias e relança a missão Agentes, entendida como missão aos povos. O tempo é favorável, ele diz. Povos todos, abri as portas a Cristo. A introdução à missão de Cristo Redentor, confiada à igreja, está ainda bem longe do seu pleno cumprimento. Quando é que a missão vai ser completa? Cumprida? Quando? Quando chegar lá? Para nós, cada um, pode ser então a nível pessoal, quando nós chegarmos a aderir ao reino de Deus, ou entrarmos nele. Nós, de certa forma, já estamos no caminho. Assim acreditamos e assim queremos. Mas para tanta gente, o reino de Deus ainda é uma novidade, desconhecida talvez. Então, quando a missão se completar, é quando todos, essa é a ideia, sem impor, mas propondo com liberdade e convicção, testemunhando e anunciando este reino, porque todos têm o direito de conhecer. Ouvir falar de Jesus, como você ouve falar de Michael Jackson ou de um famoso popstar, acho que muita gente ouviu, quase todos, né? Mas aderir a Jesus em termos de fé, nós temos bem pouca, 2/3 da humanidade
não chega a 3 bilhões dos 7 bilhões. Bilhões, tá bom? 2 bilhões e 800, né? 2 bilhões e 800 milhões que são cristãos. E ainda tem algumas ou várias denominações cristãs, não só católicas, tá? Igrejas. Então é o Espírito que impele a anunciar esse Evangelho. Porque, como diz Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Certo? O Concílio Vaticano II pretendeu renovar a vida e a atividade da igreja. Assim sublinhou o seu caráter missionário. Então o impulso missionário pertence, pois, à natureza íntima do cristão. E inspira também o ecumenismo. A igreja é por natureza e identidade missionária. Isso é forte no concílio. O Atientos, no número 2. Então está se afirmando uma nova consciência, diz o Papa. Isto é, a de que a missão compete a todos os cristãos, a todas as dioceses e paróquias, instituições e associações eclesiais. Aqui é a primeira mudança. Antes a missão era para especialistas, missionários e missionárias de congregações, ou padres que assumiam especificamente a missão, filho e dono, o dom da fé, que saíam e iam evangelizar. As grandes congregações, né, você tinha franciscanos, jesuítas, depois vinha dominicanos, né? Aí tem servitas, depois temos as mais modernas, as redentoristas. Nós, depois que nascemos na virada do século, os missionários combonianos, os missionários da África, os missionários do PIME, os missionários chamberianos, irmãs e padres, irmãos também combonianos, e missionários da Consolata, que é a minha congregação. Eu sou missionário da Consolata, de uma congregação que nasceu em 1901 com o carisma para a missão Atientos. Agora aqui diz que não é só para especialista, todos os cristãos, todas as dioceses, todas as paróquias. Esse é o ponto que vai então desenvolver aquela mentalidade e consciência missionária que todos nós precisamos ter. Para frente. Então, no número 2 diz: já são muitos os frutos do concílio. Porém, no entanto, nesta nova primavera do cristianismo, a missão específica adiante parece estar um pouco numa fase de afrouxamento. Essa é a primeira preocupação do Papa. A missão adiante, quer dizer, a missão aos povos para fora das paróquias e dioceses, está um pouco esfriada, está numa fase de afrouxamento. Houve um certo relaxamento aí, né? Ele está dizendo. Então esse é o problema que ele está querendo levantar, contra todas as indicações do concílio e do magistério posteriores ao concílio. Dificuldades vêm de dentro e de fora. Enfraquecimento no dinamismo missionário, tanto por parte dos agentes, nós, igreja, povo de Deus, quanto também por terrenos, por culturas, por situações políticas, situações culturais que não se abrem para o Evangelho. Há controle também de populações inteiras, onde é proibido falar de Deus. Tá? Ainda hoje há esses lugares. Dificuldades então internas e externas. E depois, na história da igreja, com efeito, o impulso missionário sempre foi um sinal de vitalidade, tal como a sua diminuição constitui um sinal da crise da fé. Será que a crise de fé que nós estamos enfrentando hoje não é fruto da pouca consciência missionária, da pouca saída da igreja, da pouca dinâmica missionária? O que vocês acham? Esse é o ponto a ser discutido. A vitalidade da igreja se mostra não quando ela tem todas as suas pastorais bem organizadas, quando resolveu todos os seus problemas internos e desafios, mas quando ela expressa a sua identidade e natureza e nasce missionária, está preocupada com os seus internamente, mas também da mesma forma e com a mesma determinação pelos demais fora. Também a igreja da Mongólia nasceu missionária.
e a nossa histórica, sempre querendo receber. Nós recebemos, por isso nos habituamos a acomodar-nos em receber. Nós temos que pedir para os missionários que vêm de fora, que nos ensinem a ser missionários para partir, não só receber. Falo só dos presbíteros. Em 1980 tinha 13 mil presbíteros só. Saltou na década de 90 e pouco, para 23 mil. Mas nós não demos nenhum passo em partilhar esses presbíteros com o mundo. Então a nossa igreja, ela cresce internamente e acha que sempre tem só que olhar para ela, em termos só de sacerdote. E aí, leigos e leigas? Quantos missionários e missionárias brasileiros tem fora do Brasil? Sabe quantos? A gente calcula em cerca de 2 mil. Você acha muito ou pouco? Pouquíssimo. A Espanha só tem 33 mil. E muitos países. E nós somos uma das maiores nações católicas do mundo, juntamente com México, Colômbia e Argentina. Na América Latina, nós abrigamos 62% dos cristãos do mundo. O que fazemos com essa riqueza da fé, se não partilhamos com ninguém? A nossa igreja peca nesse sentido. Nós estamos pouco missionários. É muito fraco. Então, aí compete também os leigos e leigas, também os diáconos e partilham. Agora tem um diácono que foi com a sua esposa, um diácono permanente, e mais outro senhor para Guiné-Bissau, no projeto do Regional Sul 2 do Paraná, que abriu uma missão católica lá na diocese de Bafatá, né, na Guiné-Bissau. Então os diáconos permanentes também estão convidados a partir. Diácono. Onde foi? É diácono permanente. É casado com a... Ela também vai junto, tá? É assim mesmo que vai funcionar. A finalidade da carta, para tu diz para concluir, quando é? A finalidade dessa carta então é essa. Vamos ler juntos. Qual é a finalidade dessa encíclica? O presente interno, a renovação da fé na vida cristã. De fato, a missão renova a igreja, revigora sua fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo e novas motivações. É dando a fé que ela se fortalece. A nova evangelização dos povos cristãos também encontrará inspiração e apoio no empenho pela missão universal. É dando a fé que ela se fortalece. Então eu vou me apresentando, né, no meio disso tudo. Quando eu estava estudando teologia, essa encíclica foi publicada quando eu estava estudando teologia, em 1990. E eu estava estudando teologia. Eu saí do Brasil em 1987. Nós, missionários de apostolado, fazemos a nossa formação internacional, já pensando em aprender línguas, conviver com outras culturas para poder ser enviado para fora do Brasil. Então eu saí em 87 para o noviciado na Colômbia, onde tinha seminaristas, noviços de vários países da América Latina. Depois, terminado o noviciado de um ano, eu fui enviado a fazer teologia na Inglaterra, lá em Londres. Então eu fiquei 5 anos lá. E aquele ano de 93, eu fui ordenado padre, 93. Então, em 1990, a encíclica missionária, esta, Redentores Missio, eu fui pegar uma frase para o lema da minha ordenação, que foi feita aqui no Brasil. E eu já estava destinado a Moçambique, na África. Então, veja bem, um que sai daqui, vai para a Colômbia, depois vai para a Inglaterra, lá estuda com pessoas de 44 países, 5 anos, e é ordenado aqui no Brasil, lá na minha comunidade, esquina Buriti, Tuparendi, interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, tá? Tuparendi, é o lugar da minha cidade, município.
Mas eu fui ordenado na minha comunidade de origem, lá no interior. Tem 2 paróquias o meu município. Cinquentenário, uma vila, tem várias capelas, e eu pertenço à capela São José de Esquina Curitiba. Fomos lá no interior, ordenado no dia 28 de outubro de 1993. Eu escolhi esta frase: a fé se fortalece na medida em que é partilhada. Essa foi a tradução que eu fiz do inglês para o português. Depois vi o texto em português, saiu assim: é dando a fé que ela se fortalece. E isso, sabe que é muito, muito verdade. Isso é muito importante entender, porque se Deus se abriu para toda a humanidade, se auto-enviou em Jesus, Ele que é fonte dessa missão, do amor, para toda a humanidade, da misericórdia, também nós somos convidados a nos abrir para todos. E se eu guardo para mim a fé, mas olha que bonita a fé. Então, por isso que os movimentos que se fecham em si, eles são poucos ou nada missionários. Embora alguns deles rezem sempre pelos missionários e missionários, mas tem bem poucos que estão fazendo isso, porque nem sequer sabem onde estão os missionários e missionárias brasileiros, até de suas próprias dioceses. Não sabemos. E nós pertencemos a vários movimentos eclesiais. Aqui estou colocando uma questão muito séria. Se a gente tem um movimento, uma pastoral fechada para dentro da igreja, ela não é da igreja. Desculpem. Não está em sintonia com a identidade da igreja, com a sua razão de ser. Ou é missionário, mas tem que entender também, não dá para sair por aí gritando para todo mundo: eu sou missionário, eu sou missionário, ou dizer que tudo que eu faço é missão. Tem várias maneiras de trabalhar, precisa se organizar. Então, por isso os conselhos missionários, conselho missionário paroquial, diocesano, regional e nacional. Esses são organismos de animação e formação missionária. Então, seguimos. O que anima mais a proclamar a urgência da evangelização missionária é que ela constitui o primeiro serviço que a igreja pode prestar, aqui diz ao homem, ao ser humano e à humanidade. Então, a missão no mundo de hoje, que apesar de conhecer realizações maravilhosas, parece ter perdido o sentido último das coisas de sua própria existência. O Papa está colocando uma crise aqui. Povos todos, abrir as portas para Cristo. Este era o apelo. Acolher Cristo, abrir-vos a palavra definitiva de Deus. Acolhendo Cristo, aquele no qual Deus se deu a conhecer plenamente. A revelação de Deus é Cristo. Então é um apelo que ele faz. Segue. Sinto chegado o momento de empenhar todas as forças eclesiais na nova evangelização e na missão adiante. Então esses dois conceitos vão permear todo o texto. Ele fala também da pastoral, que é o cuidado pastoral que nós temos que ter com os cristãos. Os sacramentos, as celebrações, a catequese, cuidar do rebanho já conquistado. O pastor cuida do rebanho. Mas nós temos dois conceitos aqui que nos colocam para fora. A comunidade cristã precisa pensar na sociedade. Dentro de casa é uma coisa, mas precisa pensar fora de casa, sociedade. E outro passo mais importante, aos povos, na casa dos outros, outras culturas, outros povos. Então nós temos três âmbitos: pastoral, dentro da casa, é isso? Todos nos conhecemos e nos animamos. Não é para brigar, fofoquear, comunidade. Comunidade é para comunhão e unidade. E ela se destina à evangelização. Tem que ser enviada, porque é apostólico, é enviado, né? Então essa comunidade missionária, ela tem que se preocupar com os seus, mas da mesma forma com os que estão na sociedade. Aí nós temos o conceito de nova evangelização. Temos o sínodo sobre a nova evangelização, que é a atuação do cristão na sociedade como um todo.
Nessa sociedade você vai encontrar também pessoas que não conhecem a Deus, ou que não acreditam em Deus. Então ali já acontece o primeiro anúncio. Mas também o diálogo com as culturas, com a ciência, com a política, sal da terra, luz do mundo cristão. Então, nova evangelização. E terceiro, a missão agentes, aos povos. Esta sim vai mostrar a identidade da igreja. Se não houver esta, a nossa igreja, ela está capenga. Quanto tempo e dinheiro e pessoas nós investimos na pastoral, na nova evangelização e na missão agentes? Na primeira tem 3% só dos 30% que são cristãos, batizados. Fora dela tem 27% lá na sociedade. E que não professam fé em Jesus Cristo, sabe quanto? Sobra 70%. E nós investimos grande parte, ou até a maioria da nossa parte, nos 3%. Isso é muito pouco. Muito obrigado. A gente vai parar por um pequeno intervalo. Música. Vamos cantar. Dez minutos.